É uma alegria estar com você, começando a partir de agora o programa Vida em Foco aqui na TV Evangelizar. Você já sabe, benfeitora nacional, falamos com o Brasil inteiro, via satélite, canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é ser uma pessoa permissiva? Olha só, permissividade pode acontecer entre pai e filho, entre marido e esposa. Mas até que ponto isso é considerado tolerância? Quando é que a gente passa da tolerância para a permissividade? Essa é a primeira pergunta que eu trago aqui para a gente responder. E quem vai nos ajudar? A psicóloga Cléria Regina Bison já vai falar com a gente sobre isso. E para quem tem o sonho de empreender, será que é um sonho alcançável? Será que vale a pena deixar de lado algo estável, um emprego? Será que floreamos demais a área do empreendedorismo? Vamos falar também sobre esse assunto. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Permissividade é o nosso primeiro tema, esse tema que é tão importante que a gente entenda na prática mesmo, porque não é tão fácil. Você quer fazer o melhor que você pode para os seus filhos, para os seus familiares, para aquelas pessoas que são importantes para você. E aí, como que a gente sabe a hora de dizer não? De que forma ensinar limites? Quanto que isso vai de fato ajudar, né? Porque a gente tem o nosso passado que interfere na educação também desses filhos ou no próprio relacionamento de marido e mulher. Então vamos falar sobre a permissividade, entender de que forma nós podemos deixar isso mais equilibrado, se é que é possível, né, Cléria? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Psicóloga Cléria Regina Bison, que vai nos ajudar aqui. Bom, deixa eu ver por onde que eu vou começar. Existe, acho que, uma dificuldade entre pessoas íntimas, pessoas da mesma família, em se respeitar na hora de dar um limite. E acredito que aí é onde entra a permissividade, não é? Em que situações que aconteceria? Cita para mim alguns momentos que seriam exemplos de permissividade. A gente pode começar a trazer um pouco no contexto. Eu queria puxar para a consequência da permissividade. Tá. Isso. Primeiro a gente começa a falar, né? O que é ser permissivo? A gente dá liberdade, a gente não coloca limite, tudo pode, tudo em excesso, eu fazer de conta que não estou vendo. Se a gente vê uma criança, por exemplo, né? Ela começa a ter umas atitudes assim que não estão adequadas até para a idade dela. Responder, xingar, beliscar o irmão, e os pais olham e muitas vezes eles falam, não faz isso, mas não corrige, não coloca o limite. Nos relacionamentos, né, adultos, porque quando a gente não faz esse corte na infância, leva para a vida adulta. Isso se estende, né? Então, um dos comportamentos que também acaba acontecendo é a procrastinação. Né? E é nessa fase... Procrastinação vem daí. Vem. Porque o que seria, né, ser permissivo? Eu não coloco uma regra para o meu filho e ele não sabe o que é atingir uma meta, ele não sabe o que é alcançar. E se a gente não explica o que é uma regra e por que ela serve dentro da rotina familiar, ou então por que ela serve dentro da área escolar, ela não sabe o porquê, qual é o resultado daquilo, por que eu tenho que obedecer, por que eu tenho que seguir. E aí vem o desajuste, né? Daí, já que eu não faço a conexão, depois também eu não faço a conexão na vida adulta e realiza pouco. E por isso a procrastinação. Isso. Entendi a conexão. Legal. Tá, então uma das consequências mais gritantes da permissividade seria essa. Sim, afeta todo o relacionamento interpessoal, sempre. E, por exemplo, a questão, não sei se tem essa relação, mas a questão do autodomínio, né? Que já é algo difícil, mas que acredito seja também ensinado de alguma forma com os limites. Ou seja, o contrário dessa permissividade. Um adulto sem limites, ele pode, por exemplo, ter mais propensão a vícios,
diversos vícios ou até mesmo a dependências emocionais, afetivas? Sim, isso pode acontecer? Sim. Ele não tem uma regulação, ele não consegue se entender naquele sistema. Ele começa a ter comportamentos de risco, que seria um caminho para drogas, para o etilismo. É uma pessoa que fica perdida. É o que a gente vê muitas vezes por aí. A gente costuma falar que uma criança tratada é um adulto saudável. Né? E esse adulto, quando não é tratado, acaba vindo para o consultório para a gente também. Entendi. Tá, agora vamos então dar um passo além. Se a gente tem essa permissividade, que é o permitir tudo, eu não sei a que ponto isso é frequente, mas alguns que podem estar nos assistindo agora, por exemplo, podem cair na realidade de, opa, eu estou permitindo demais. Só que não sabe fazer o caminho da tolerância. E de repente vai para um extremo de segurar mesmo. Da rigidez. Da rigidez, né? E daí oscilar entre esses dois extremos, que acredito que seja mais comum do que uma tolerância em si. Sim. Posso falar, né? Pode, por favor. Então, a gente começa assim, até dentro da minha abordagem, que é a cognitiva, se a gente não reconhece que existe um problema, se a gente não reconhece que não está funcional, não é nem o errado e o certo, ou que não funciona mesmo, eu não faço mudanças. Para mim, a conta sempre vai ser igual, o resultado vai ser igual. Certo. Mas o que eu posso fazer para poder, quando me dá esse start, quando a gente vê queixa escolar, quando a gente vê que está atrapalhando já em casa, a criança joga talher, derruba copos. Ela expressa mais agressivamente, mais irritação. Exato. Tá. Porque aí ela está desafiando. Ela não tem limite. Aí os pais deixam. Porque a tolerância é a gente suavizar, de uma forma suave, a gente fecha os olhos, deixa, filho, tá, hoje você não precisa tomar o banho então no horário, mas amanhã você vai tomar. Isso é saudável? É saudável, a tolerância ela é saudável. Aí ser permissivo, aí que já é o extremo. E não é saudável, porque a gente deixa tudo. Não tem horário, não tem local. Pode comer o que quer na hora que quer, que também às vezes acontece isso com a comida também, né? Exatamente. E isso afeta, tem as consequências negativas na área escolar. Porque por que eu vou fazer uma tarefa, por que eu vou interagir com meus colegas se eu não sei qual é o objetivo disso? Então, desculpa, te cortei, mas geralmente, então, essa permissividade, ela se reflete de forma bem clara ali na escola. Sim, com certeza. Vai ser nitidamente que aquela criança está vivendo, está precisando de limites em casa. É o famoso, a culpa é dos pais. Sim. Só que se a gente for avaliar um pouquinho, né, o porquê que os pais estão permitindo que esse comportamento aconteça? Será Por que não eles sabem? fazem? Será que eles estão com... Aí tem são várias respostas, né? São, porque os pais podem ser separados. Aí eles querem... Fala uma coisa, outro fala outra, ou quer recompensar de alguma forma. Quer agradar para ficar, para querer ficar comigo. Só que isso daí afeta, né? Ou às vezes não é separado, mas tem brigas conjugais em casa. Sim. E também tem as atividades normais do dia. Aí chega o casal... a mulher tem que lavar roupa, tem que recolher roupa, aí tem que fazer o jantar, aí o marido tem as coisas dele para fazer, já tem que organizar a rotina do dia seguinte e a criança está ali. E daí vai deixando porque às vezes é prático, às vezes é mais fácil mesmo. Sim, e a gente ensina os filhos através da modelação, né, que é bem comportamental. Então, se eu estou fazendo, ou se meus pais estão fazendo, porque isso está certo. Porque os pais são os pilares, né? Eles que vão construir, formar o caráter moral, o caráter ali, né? Enfim, e quando a gente vai fazer o emprego do castigo, a gente tem que ter afeto também. Porque o castigo e a punição, eles são sinônimos, mas eles se diferenciam um pouquinho. O castigo é saudável, né? Porque a criança vai entender que aquilo é uma consequência negativa do comportamento indesejado. A punição ela é mais severa. Então, às vezes, os pais podem bater, daí tem a parte emocional, que é a humilhação. Você não sabe fazer, é burro mesmo. Então, tem esse exagero. Entendi. E isso que é o caminho errado, essa divergência aí. Isso, porque o castigo, ele bem empregado, ele tem um resultado muito positivo. Que seria
o limite. Um limite. Colocar o limite. Um limite. Se eu tenho a rotina, se eu tenho a regra, se eu sair fora disso, então tem uma consequência. E nunca é o castigo físico. Mas é esse caminho mesmo. Entendi. Então, o castigo, da forma correta, né, do jeito que você está colocando aqui, seria um caminho para evitar a permissividade. Sim, sim. Que é importante. Isso. Tá. Porque muitas vezes não adianta só falar, dependendo da idade, dependendo da situação, tem que ser colocado uma causa-consequência mais clara ali para a criança, por isso o castigo. Sim, tá. A gente... Quando a criança atende, ela executa, realiza uma rotina que a gente espera, que foi colocado para ela, a gente não pode esquecer que tem que dar um reforço. Aí também então vale o contrário, o reforço positivo também quando dá certo. Exatamente. Só que o reforço, ele não pode ser, estou lavando a louça ali, ó, legal, filho, é isso mesmo. Não. Não, tem que ser uma coisa estruturada. Sim, por isso que tem que ter o afeto. Nivela o olhar, ele senta... Olha, que bom que você tomou banho, se a mamãe pedir para você. Já que você tomou banho, vamos ler um livro? Então, coloca. É um incentivo também. Entendi. Tá, deixa eu entender então, ficou claro essa parte da permissividade entre pais e filhos. Como que isso acontece em um relacionamento de iguais, que seria marido e mulher, por exemplo? Existe também a permissividade, não tem? Existe. Como que ela é? Já complica um pouquinho, porque já tem uma responsabilidade de cada um, né? Então, a gente só permite que aconteça com a gente se o outro continuar fazendo. Então, numa relação de marido e mulher, o abuso financeiro, vamos... Um paga a conta, o outro só gasta e não cuida do que está gastando, não tem a consciência, isso é... Sim, a gente... Um abuso e o outro permitindo. Isso. Aí na hora que um dos dois se incomoda com isso e vai cobrar, o padrão de comportamento já se instalou. O costume, o hábito também já se instalou. Então, o porquê que agora não pode, mas antes podia? Entendi. E isso se resolve com diálogo ou não? Esse tipo Se a de pessoa tolerância reconhece que existe um comportamento que não está sendo favorável para ele, aí sim, aí é possível. Se ele não entendeu, se ele achar que é simplesmente uma poda ali, não vai funcionar. Para adulto não funciona. Não muda. Às vezes, quando tem casal em terapia, eu não aguento, eu quero que ele mude, eu quero que ela mude. Não é o outro que vai mudar, né? Parte da gente. Sim. Por isso que uma das coisas que a gente sempre estimula para a mulher é ser sempre independente e nunca dependente. Quando se é dependente, se permite muitas coisas. Entendi. E principalmente emocionalmente, imagino, né? Sim. Eu ia perguntar se tinha uma relação, mas você já me respondeu. Minha querida, muito obrigada. Muito boa a nossa conversa. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a romantização do empreendedorismo. Será que a gente fica imaginando o que não existe? Ou será que a expectativa é real? Até que ponto que vale a pena abrir mão da sua estabilidade, do seu CLT para virar uma PJ, no gosto popular, como se dizem. Então vamos sair com imagens da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, que foi emancipada no século XIX, tendo a indústria e o comércio como importantes atividades econômicas e sendo considerada um polo industrial. Você me acompanha pelo aplicativo da Evangelizar, que é gratuito aí no seu celular, hein? Baixe agora. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu volto com você com um testemunho lindíssimo que envolve Jesus das Santas Chagas. Esse testemunho foi ao ar no programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti, da Letícia. Acompanhe comigo. Letícia, que a paz de Jesus esteja com você. A bênção, padre. Tudo bem? Tudo bem, Deus abençoe. Você fala de onde, Letícia? Eu falo de Anaurilândia, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Muito obrigada, padre. Eu estou ligando, padre, para contar um testemunho
que eu já venho tentado ligar para o senhor várias vezes e nunca dá certo. E hoje foi um dos dias que deu certo, né? Era para ser hoje. Então, padre, eu tenho 33 anos, tive uma gravidez de risco, né? A minha filha nasceu de 7 meses. E quando ela nasceu com uma malformaçãozinha no braço. Né? Eu descobri no momento que ela nasceu, ela ficou na UTI, né? A gente ficou por um tempo lá dentro do hospital e eu fiz um voto com Deus que se a minha filha saísse do hospital com vida e saúde, eu andaria de joelhos no corredor do hospital. E no outro dia seguinte, o padre, a minha filha recebeu alta. E eu andei de joelhos em agradecimento a Jesus das Santas Chagas, que eu venho pedindo. Então eu só tive a agradecer a Deus pela vida da minha filha. E quando a minha filha completou 3 aninhos, padre, eu fui diagnosticada com um câncer no reto. Então naquele momento eu pensei, eu não vou ver minha filha crescer, a gente passou por tudo e eu não vou ver minha filha crescer. Só que eu me agarrei novamente a Jesus das Santas Chagas, sempre ouvindo o Senhor pelo YouTube, e fui para Barretos e fiquei ali, né, fazendo exames, e a médica chegou em mim e falou para mim assim, que eu correria o risco de usar uma bolsa de colonostomia, Puxa vida. que eu teria que arrancar metade do meu intestino, Misericórdia. mas que ela não sabia o porquê, mas que eu não precisaria usar uma bolsa de colonostomia, que eu não precisaria tirar metade do meu intestino e que nem faria nenhum tipo de tratamento medicamentoso. Ela falou, eu não sei como que aconteceu isso, Letícia. Você atentou aos sinais, e ela usou o termo assim, padre, foi Deus. Deus te mostrou, você se atentou. E isso eu não te daria meses que isso poderia estar enraizado. E apenas você vai fazer um acompanhamento, sem precisar de nada. Então, padre, quando foi agora em janeiro, eu recebi a alta do médico lá de Barretos, falando que eu estava curada em nome de Jesus e que era para mim ser feliz. Então, tipo assim, eu ajoelhei dentro do hospital, agradeci muito a Deus. Que lindo. Né? Mas sempre ali. Muitas vezes vinha o medo, muitas vezes vinha o choro, mas eu nunca perdi a minha fé. E sempre ouvindo o Senhor, sempre ouvindo, né, as orações e falando com Jesus das Santas Chagas. E hoje eu estou curada, minha filha tem 6 aninhos, é uma bênção na minha vida. E eu só tenho a agradecer ao programa do Senhor, às leituras orantes e a Jesus das Santas Chagas. Tá certo. E como o Senhor mesmo diz, né, que graça alcançada é graça testemunhada. Sem Toca dúvida. o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão. Meu abraço, Letícia. E que superação, né, filha? Que mudança, que transformação. Aquilo que eu sempre eu digo, eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que tudo pode. Então diga, obrigado, Jesus das Santas Chagas. Obrigada, Jesus das Santas Chagas. Pela graça Padre, recebida. Pela graça recebida. Diga, filha. Eu queria muito, que sempre foi meu sonho, sempre ter a capelinha de Jesus das Santas Chagas. E o que impede? Então, eu não sei como que eu faço para conseguir aderir a essa capelinha. Vou resolver hoje para você, mas será hoje. Você vai ficar na linha, a nossa equipe vai ligar para você antes do meio-dia e nós vamos resolver isso. Será a mais nova líder da capelinha de Jesus das Santas Chagas. Depois de um testemunho como esse, nada mais do que justo propagar a devoção. Tá bom, Letícia? Tá bem, padre. Que Deus abençoe. Você viu esse testemunho lindo, levando a pessoa de Jesus das Santas Chagas. Essa é a nossa missão como obra evangelizar. E olha que linda essa história da Letícia, com 2 testemunhos fortíssimos na vida dela, da família dela e dela própria. E se ela conseguiu esta graça, eu fico muito feliz em dizer que nós temos esta missão como obra evangelizar, de levar a pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele quem faz os milagres. É Ele quem leva essa palavra de esperança, essa transformação de vida. E você é o canal para isso, sabia? Você é o canal porque nós transmitimos,
mas você que é nosso associado, você que nos ajuda, mesmo sem ser associado aqui por esse QR Code, faz com que esta mensagem chegue todos os dias, 24 horas, a cada lar, no Brasil inteiro, fora do Brasil pelo aplicativo. E nós queremos cada vez crescer mais. Você não acha que é importante que nós levemos mais testemunhos como esse? Porque um testemunho desse me mostra que Jesus está na vida daquela pessoa. E se você nos ajuda, então muito obrigado. Você é, junto conosco, um evangelizador. Muito obrigada. E agora a gente fala sobre empreendedorismo. Vamos florear, romantizar ou sermos realistas a respeito de empreender, principalmente no Brasil. Minha querida, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre escolha ou necessidade do empreendedorismo, né? Essa romantização. Então, Elaine Vidal é consultora do Sebrae Paraná. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a vocês pelo convite. E isso tudo que você falou, ele está cada vez mais presente no dia a dia da pessoa que quer empreender. O romantismo ou a necessidade, o quê? O tudo junto? O romantismo, tudo junto. Tudo junto. Porque você veja, muitas vezes o empreendedor imagina que ele se tornar um empresário, ele vai deixar de ter patrão, que ele vai ter mais dinheiro. Vai ficar rico. Ele tem que ter isso na cabeça, senão ele não sai, né? Com certeza. Tem que ter uma coisa... Mas também que ele vai ter mais liberdade. Vai ter mais liberdade, mais tempo livre, que ele vai poder fazer o que ele bem entender, que ele abriu uma empresa, todo mundo vai comprar dele, todo mundo vai querer o serviço ou o produto dele, e não é bem assim. Às vezes é mais um sonho mesmo, não que não possa se tornar realidade, mas ele não é assim instantâneo, né? Não. Você acha que é uma questão de tempo ou não? É uma questão de tempo, de desenvolvimento, de ele conhecer o mercado em que ele vai estar inserido, dele buscar especialistas para ajudar ele a entender esse mercado. Porque muitas vezes você tem um sonho, eu vou empreender. Ou às vezes você precisa, que é um por necessidade. sonho muito bonito e que é um sonho muito válido. Mas tem que se preparar, pelo que você está falando, é a preparação. Com certeza, tem que se preparar. Porque a gente vê, principalmente hoje com as mídias digitais, todo mundo tem Instagram, TikTok, e parece que está dando tudo certo, né? Tudo é lindo. Tudo bombando assim. Ninguém sofre, ninguém tem conta para pagar. E as empresas também, parece que são as empresas. E é aí que está o grande perigo. Você só vê a parte bonita da situação. Não vê que aquele empresário ficou horas debruçado num estudo de marketing, que ele teve que buscar ajuda, que ele buscou ajuda para cuidar do financeiro dele, que muitas vezes ele quebrou, que aquela é a terceira, quarta, quinta, sexta empresa. Então, é só esse caminho todo está escondido. Tá. Então, as pessoas que querem empreender, elas só não devem se basear nesse resultado que elas imaginam final ali. Não. Tem que buscar especialistas, tem que buscar empreendedores que realmente estão ali no dia a dia, que mostram a dor das empresas. E o mais importante, quando você for buscar, na internet também tem muito conteúdo de empreendedorismo. Procure empresas confiáveis. Sim. Porque você fazer um fluxo de caixa, você elaborar um planejamento estratégico, não é simples. Sim. E nós do Sebrae, nós temos todo esse caminho. Um caminho que pode ser percorrido facilmente por qualquer empreendedor. Elaine, então você disse que você está falando aqui de estratégia, né? De implementação. Você acredita que, por exemplo, a pessoa que hoje tem esse sonho de empreender, independente se vai deixar ou não o emprego dela, né? Nós não estamos discutindo aqui se você vai ou não, que isso é uma coisa que você vai ter que discernir, de preferência, conversando com especialistas. Mas o sonho de empreender. Você acredita que, por exemplo, com a estratégia certa, com a preparação certa, com as ferramentas e os profissionais certos, é possível dizer se aquela empresa, aquele setor vai dar certo? Em quanto tempo que vai começar a dar resultado, ou o que a pessoa precisa fazer para dar certo aquilo ali, ou se não é uma boa, dá para fazer esse tipo de análise antes de abrir a empresa? Deve-se fazer. É o plano de negócios ou não que faz isso? Nós temos o plano de negócio e tem todos os planos de viabilidade econômica. Então, por exemplo, você tem um produto muito bom, você acha ele perfeito, mas você não entendeu se o mercado precisa daquilo.
E daí dá para fazer esse tipo de pesquisa? Dá para fazer esse tipo de pesquisa. Ah. E, por exemplo, você tem que sempre focar, não é só em tendências. As tendências, elas são um meio de te mostrar que aquele mercado é promissor. Mas não é só isso. Tem que ter persistência, dedicação, gestão, trabalho árduo do empresário. Sim. Ele quando Botar ele a mão na massa mesmo. É a construção do prédio ali, né? É como se Exatamente fosse uma isso. coisa bem concreta. ele é o alicerce. Sim. Ele tem que entender de finanças, de marketing, de mercado. Nem que ele não vai executar tudo, mas ele precisa ter Precisa essa noção entender. básica. Aham, precisa. Porque como diziam os nossos pais, as nossas avós, para você cobrar uma tarefa bem feita, você tem que precisa saber se ela está sendo como é que bem faz. feita ou não, né? Exatamente. É, verdade. E aí, como eu falei, o Sebrae tem todo um aparato Aham. aonde vocês... O Paraná inteiro, no Brasil inteiro, nós temos escritórios do Sebrae. Aqui no Paraná, nós temos os escritórios do Sebrae implantados em todas as regiões. E além dos escritórios próprios do Sebrae, nós temos uma rede de apoio, tá? Que são os nossos canais de atendimento, que são as salas do empreendedor, para quem é MEI. Olha. Na sala do empreendedor, nós temos toda a equipe capacitada para atender o MEI, para ajudar ele a fazer a nota fiscal. Que geralmente se começa assim, né? Porque daí é menos custo também, menos risco e o empresário vai aprendendo mais. Exatamente. E ali você vai ter toda uma rede de suporte capacitada para realizar esse atendimento. Te dar as orientações, fazer tua declaração, tudo mais. Temos os pontos de atendimento, que é em parceria com as associações comerciais, que também ajuda o empresário. E os nossos escritórios, onde todo empreendedor é muito bem-vindo. E o nosso site também, que tem também uma é no Brasil inteiro. infinidade. Aí, no site, tem isso que você falou. Lá você tem como baixar o plano de negócio. Preencher, Ir preenchendo, fazer... analisar. Lá tem todas as diretrizes de como você fazer a análise de mercado, quais são as tendências dos segmentos, Então tem essas tudo. dicas também. tudo isso. Interessante. Para que a aventura de empreender não seja uma aventura interrompida. Exatamente. Muito bem. Olha, muito obrigada, viu? Muitas notícias boas aqui para você que quer empreender. Você que já começou e não fez nada disso, vai atrás do Sebrae para ter essas dicas. Muito obrigada, minha querida. Obrigada a você. Sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Agora, você que quer economizar na sua fatura, está querendo empreender por causa disso, está precisando de dinheiro, né? Acompanhe este recado com o Rafael. É com você, meu querido. É isso, Carol. Vamos falar de economia. Você que, de repente, está gastando mais de R$300 de energia elétrica todos os meses, olha, já vale a pena você se cadastrar no Fatura Barata. No Fatura Barata você economiza de 10% a 30%. Olha que bacana. Já imaginou você poder continuar utilizando o seu ar-condicionado, utilizando o seu banho quente, utilizando a energia como você acha que tem que usar, com a consciência tranquila de que você está utilizando uma energia limpa e está economizando de 10% a 30%. Bom, é muito fácil. É só você ligar 0800 018 0025 e fazer o seu cadastro. É gratuito. Você não precisa pagar nenhuma taxa, instalar nenhuma placa, nem um fio sequer. É só ligar com a sua fatura na mão e faz o seu cadastro muito rapidamente e vai fazer parte de um time de mais de 50 mil pessoas que já está economizando mais na sua fatura. Você que gasta mais de R$300, por exemplo, vai economizar em média aí R$100 por mês. No final de um ano, é mais de R$1.000. É as férias, não é? É, de repente, uma aquisição, um investimento. Vale a pena, não é? Então, entre em contato agora mesmo, ligue 0800 018 0025. O telefone está aparecendo na sua tela e você vai fazer parte desse time dos mais de 50 mil brasileiros que estão economizando. Com a sua fatura na mão, você faz essa economia. Está falando de empreendedorismo, já tem empreendedor, empresário economizando um dia não. Olha, tem um caso de uma pessoa que tem uma padaria que gastava R$15 mil e agora está gastando menos de R$10 mil por mês de energia elétrica. É uma máquina a mais, é o provisionamento do 13º no final do ano ou a contratação de mais um funcionário. Então, pega a sua fatura e liga agora mesmo. 0800 018 0025 e vem economizar de 10% a 30%. Carol.
Então, aproveita que a gente vai sair para um intervalo, faça a sua ligação para você fazer a sua economia. E a gente vai continuar falando sobre empreendedorismo, só que dessa vez, empreendedorismo feminino, depois do intervalo. Então, vamos sair com imagens da cidade de João Pessoa, Paraíba, terceira cidade mais antiga do Brasil. E, na sua fundação, em 1585, foi denominada com Nossa Senhora das Neves. Em 1930, passou a se chamar João Pessoa. E você me acompanha pelo aplicativo da obra Evangelizar. Pode fazer a busca aí, a Evangelizar ou Evangelizar TV, você encontra gratuitamente. Já eu volto. E já que o Brasil é um país de empreendedores e também de empreendedoras, porque são cerca de 10 milhões de mulheres donas dos próprios negócios. Isso representa 34% do número de negócios abertos por mulheres, isso em 2022. Então, é isso que traz essa matéria que vem lá do Ceará, sobre como está o empreendedorismo feminino. Acompanhe. Elas chegaram de mansinho e invadiram espaços que antes eram repletos de homens. Hoje dá para dizer que lugar de mulher é em qualquer lugar que ela quiser. A força da mulher cearense já é conhecida. Historicamente passa pelo talento das rendeiras. A gente tem também as quituteiras, mulheres que trabalhavam com a nossa gastronomia, gente que fazia rapadura na mão. E hoje nós temos as empreendedoras. Para se ter uma ideia da força do empreendedorismo feminino, nos últimos 5 anos, o Sebrae já atendeu quase 17 milhões de mulheres em todo o país. 3 milhões e 800 mil CNPJs foram formalizados e todas essas empresárias são mulheres. Sim, e elas fazem empreendimentos de sucesso também. A articuladora da Escola de Negócios do Sebrae explica o potencial criativo das mulheres. A mulher ela tem um perfil de liderança, né? A questão do olhar do feminino, das mulheres para as pessoas, de gostar de trabalhar as equipes. Então, empresas lideradas por mulheres normalmente têm essa questão de desenvolver muita equipe, de trabalhar o crescimento da equipe. Então, isso é positivo, né, na questão do atendimento, do desenvolvimento da própria empresa. Então, a mulher também, ela se planeja, ela gosta de planejar, né? Ela gosta de ter tudo na ponta do lápis, porque já faz isso em casa, já faz isso na sua vida pessoal. Nájila é um exemplo de quem reinventou um clássico. A professora começou a fazer ursos de pano com 15 anos. Depois de criar as bonecas Sorriso, metade da renda passou a vir dos produtos e a outra metade das aulas de artesanato. O mimo já chegou bem longe, foi levado para fora do país. Eu quero chegar longe com o meu produto, eu sou apaixonada pelas bonecas, né? E falta só dar uma organizadinha melhor, né? Nessas questões de redes sociais e tudo, mas assim, o meu sonho é ter uma empresa grande, por enquanto ela ainda é pequena. Para levar um projeto em frente, ela precisava de dinheiro. Enquanto as mãos costuravam sonhos, o Ceará-Cred Mulher apareceu como uma opção perfeita para alavancar a produção. O Ceará-Cred já emprestou cerca de 178 milhões de reais para 71 mil microempreendedores cearenses e cerca de 70% do público atendido pelo programa são mulheres. Nós temos créditos destinados tanto a capital de giro, pode ser créditos para iniciar a atividade ou para fortalecer a atividade já existente, e temos também créditos destinados que a gente chama de investimento fixo ou misto, que são créditos não só para capital de giro, mas às vezes ela tem a necessidade de um equipamento, uma necessidade diferenciada de maquinário, e a gente consegue atender com créditos até R$5 mil esse público. Saindo um pouco da área do empreendedorismo, vamos falar da saúde, porque isso que eu vou te dizer é muito importante. Casos de
catapora, que tinha praticamente sido extinto. Temos casos no Brasil e olha só, ainda existe vacina para catapora, mesmo com muitos casos registrados. E pode ter sérias complicações, por isso precisamos ficar atentos, preste atenção nessa matéria. A Érica é mãe do pequeno Gabriel de 1 ano. Há alguns dias, ela percebeu o surgimento de pequenas manchas espalhadas no corpo dele, que logo evoluíram para bolhas e, mesmo vacinado, o diagnóstico dele foi de varicela, popularmente conhecida como catapora. Os primeiros sinais foi quando começou a aparecer uns carocinhos, bem pontuais assim na perna. Então eu pensei que fosse formiga, pensei que fosse alguma alergia, algum bichinho que ele tinha picado. E aí logo foi se estendendo para o corpo, aí foi aumentando nos braços, nas costas, na barriga, no rosto. E aí foi a hora que a gente acionou a pediatra dele. A catapora é um vírus infeccioso comum transmitido pelo contato direto ou de secreções respiratórias. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra mais de 150 mil casos da doença todos os anos, que pode atingir adultos, mas costuma acometer crianças na faixa etária entre 1 e 10 anos. É uma doença viral, altamente contagiosa, de muito fácil transmissão e acomete principalmente crianças por conta do próprio sistema imunológico da criança que ainda está em formação. Então a gente sabe que a faixa etária que mais apresenta a catapora, né, que a gente chama de varicela, é entre 1 e 4 aninhos de idade. Mas todas as idades podem se contaminar com a catapora. Através de tosses, de espirros ou quando a gente fala que solta aquelas gotinhas de saliva. Então a pessoa que está contaminada passa isso para a pessoa que não está contaminada. Também se tiver contato com as lesões, né, com as mãos mesmo, contato com as lesões, depois a gente pega essa mãozinha, coloca na boca, pode se contaminar. Quanto antes os sintomas forem percebidos, mais fácil é o tratamento, que geralmente inclui antibióticos de uso tópico. De toda forma, a melhor forma de prevenção é a vacina. Um dos primeiros cuidados é identificar o mais rápido possível, na suspeita, para que a gente isole essa criança. Normalmente ela vai ficar isolada em torno de 7 dias, né, sem ir para a escola, sem passear, ou até quando todas as lesõezinhas virarem casquinha, que é quando ela vai poder sair de casa. E a segunda forma de maior, né, prevenção é a vacina. A gente sabe que tem no calendário vacinal de imunizações, a gente tem a vacina para proteger contra a varicela. Ela é dada com 15 meses de vida, né, que é 1 ano e 3 meses na tetravalente, na vacinazinha, e tem um reforço com 4 anos. Quem conseguiu perceber os sinais logo cedo sabe a importância de ficar sempre de olho nos pequenos. Quando uma mãe perceber qualquer coisa de diferente no seu filho, que perceber que está evoluindo para alguma coisa, imediatamente entrar em contato com a pediatra, com o enfermeiro, o que estiver acompanhando o seu filho, o profissional que estiver acompanhando o seu filho. Nesse caso foi catapora, mas tem muitas outras doenças que às vezes a gente passa para bem, evolui um quadro bem maior, porque a gente não percebeu os sinais no começo. Também temos no Brasil outra preocupação, além da catapora, que é diabetes, que também vem crescendo. Mas olha, tem muita coisa que a gente pode fazer pela nossa saúde. Nós queremos te ajudar com isso. Acompanhe nesse VT. Foi durante uma crise de ansiedade que a dona Elísia descobriu ter diabetes 20 anos atrás. Um dia a gente está ótima, no outro dia a gente está na misericórdia de Deus. Infelizmente, eu não desejo para ninguém essa doença. O diabetes é um grupo de doenças que resulta num alto nível de açúcar no sangue por um período prolongado. Diabetes é uma doença crônica, multifatorial, onde você vai ter um aumento da glicemia no sangue, da glicose no sangue, né? Então é uma doença que vem cada vez mais aumentando sua incidência, principalmente o diabetes tipo 2, e que deve ser investigada e através de exames de rotina, muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce. O Brasil ocupa hoje a 6ª colocação no mundo entre os países com mais pessoas que convivem com o diabetes. São aproximadamente 20 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, a maioria com diabetes do tipo 2. Então, o açúcar, na verdade, ele é o grande vilão. E a gente orienta, né, que sempre que possível, para trocar todos estes alimentos por alimentos integrais, variar o consumo de frutas, então tentar comer seja um arroz integral, ou seja aí a questão de uma tapioca, só que essa tapioca sempre com uma proteína, um cuscuz em uma quantidade moderada. Esse paciente também pode estar fazendo o consumo do pão integral, então associando com a proteína e sempre que possível fibra. A detecção precoce da doença é fundamental para a eficácia do tratamento. E por falar nisso, da prevenção ao tratamento medicamentoso,
tudo pode ser feito gratuitamente pelo SUS, inclusive a oferta de insulina. Cada vez mais a tecnologia tem avançado também na medida da glicose. Hoje a gente tem sensores onde você não fura o dedo, que a gente chama de monitorização em flash, que é o Libre. Então, assim, a tecnologia tem avançado muito e isso é super importante e vai melhorar cada vez mais a vida dos nossos pacientes. E eu me despeço de você, mas já sabe, né? O nosso encontro é diário aqui na TV Evangelizar, de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. Então eu te espero e permaneça conosco aqui na TV Evangelizar. Fica com Deus.